Dados do Censo da Educação Superior, divulgados na semana passada, mostraram um forte aumento no número de alunos que optaram por estudar à distância, 700% nos últimos 10 anos. E no ano passado, 72% dos aprovados em universidades optaram por esse formato. Ao mesmo tempo que os cursos à distância ampliam o acesso ao ensino superior, há alguns pontos questionados por especialistas. Nem sempre é possível regular com precisão a qualidade das instituições, e o número de alunos por professor pode assustar. Em média, são 171 por docente. Nos cursos presenciais, são 22 alunos por professor. Os dados do INEP vêm no momento em que também se discute os impactos da pandemia sobre o ensino no Brasil. Segundo um estudo do Unicef, o número de crianças entre 7 e 9 anos que não sabem ler dobrou entre 2019 e 2022. Um quadro que está ligado diretamente ao aumento da pobreza no país. Esse estudo, ele ajuda a identificar onde estão os maiores problemas para que se invista mais na aceleração, por exemplo, do processo de aprendizagem e de alfabetização. O Ao Ponto começa a semana discutindo os números do ensino superior no Brasil e também como o aumento de números de alunos em cursos à distância pode afetar a formação de novos professores. Quem conversa com a gente é Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação. Ela também fala dos números da pesquisa do Unicef, que mostra o tamanho do desafio do ensino no Brasil depois da pandemia. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 16 de outubro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Priscila Cruz, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui do Ao Ponto sobre um tema que é bem importante, que é a educação, mas especificamente o avanço dos cursos universitários à distância. Os dados do MEC revelados na semana passada mostraram que o número de cursos aumentaram 700% nos últimos anos. O que explica esse movimento? Bom, prazer falar com vocês, Felipe, Carol. Esse realmente é um assunto muito importante, porque quando a gente fala em melhoria da qualidade da educação, o fator mais importante, aquele que inclusive tem mais evidência, mais estudos mostrando que aquilo que é o determinante para a gente conseguir mudar o patamar da qualidade da educação e garantir que todos os alunos aprendam, é a qualidade do professor. E a qualidade do professor começa na formação inicial. E o que esses números mostram é algo assim absolutamente preocupante, que é um aumento muito forte da presença de cursos EAD para a formação de professores. Ou seja, a gente tem hoje 65% dos que estão se formando nos cursos de licenciatura, inclusive pedagogia, em cursos 100% EAD. E quando a gente olha os ingressantes, a gente já está num patamar de 81%. Então, ou seja, 81% daqueles que ingressaram no ensino superior para terem uma formação para, no futuro, serem professores, estão em cursos 100% à distância. E não existe a menor possibilidade de formar bons professores 100% à distância. Dá para ter uma participação do EAD nessa formação? Dá, mas muito pequena, né? Não dá para ter esse formato que a gente tem hoje, que é, assim, basicamente, né, 100% EAD. Os alunos recebem vídeos assíncronos, PDF, não tem convivência nenhuma com outros alunos, com professores, não formam vínculos. E depois o que a gente verifica, e não é nenhuma surpresa, é que a qualidade desses cursos, né, inclusive medida, né, por avaliações externas, é muito mais baixa. Então a gente precisa realmente enfrentar essa questão, que é desse crescimento muito forte, muito intenso do EAD para a formação de professores. Priscila, desde 2019 o número de alunos que ingressam em cursos EAD é maior do que os que ingressam nos cursos presenciais. Tem uma distorção aí? O EAD não deveria ser um complemento do ensino presencial?
Ele poderia ter uma participação pequena, né? Então, olha, até 10%, 20% no máximo, talvez, ali de ensino remoto, EAD, então você poder estudar em casa, mas discutir na universidade, né? Discutir ali na sala de aula. Até porque tem um negócio que é o seguinte, como que você pode formar o professor 100% EAD se depois a atuação dele em sala de aula, espero, né, não será EAD. E é muito importante que o professor saiba lidar com o aluno ali presencialmente, saiba conduzir metodologias mais ativas, tenha uma sala de aula bastante ali ativa, inovadora, com a participação dos alunos. Então, essas formas todas, essas metodologias todas, e mesmo a metodologia mais tradicional, né, de quadro negro, giz e tudo mais, tudo isso precisa de uma formação que exige prática, exige convivência, exige você interagir com aquele teu professor na universidade que também aplica essas metodologias em sala de aula durante a sua formação. Olha, não existe nenhum país que conseguiu melhorar a formação de professores com 100% à distância. Aqui no Brasil a gente tem essa distorção enorme, porque, obviamente, é uma forma que faz com que grandes grupos privados consigam ter uma lucratividade muito grande, né? O custo do EAD é muito baixo, eles conseguem atingir uma base muito maior de alunos, são cursos mais baratos, então até os próprios alunos procuram esses cursos pelo preço e também pela comodidade. Então existe ali um encontro entre a oferta e a demanda, só que esse encontro é ruim para o país, para a educação, e por isso exige uma participação, uma intervenção até maior por parte do poder público, e aqui é governo federal que precisa regular esse mercado, precisa proibir curso 100% à distância, precisa ter uma avaliação específica para licenciaturas, incluindo pedagogia, precisa ter um processo em que cursos de baixa performance, né, cursos que têm um resultado ruim, sejam fechados, né, eles não possam permanecer funcionando. Você precisa ter também como forma de indução uma prova nacional de ingresso na carreira docente, porque isso daria uma transparência também em relação a esses cursos e para que os alunos, aqueles que estão saindo do ensino médio e optando pela formação de professores, né, por essa carreira, eles possam também ter a informação de quais cursos têm uma aprovação maior nesse concurso nacional, porque a gente está falando de um curso de ensino superior que é profissionalizante, ele é para preparar para uma profissão, né? Então ele tem esse elemento de preparar para uma formação, para uma profissão que muitas vezes o seu ingresso é pela via do concurso público. Então você tem um concurso nacional que dê uma nota e diga o seguinte, olha, o curso X tem X% de aprovados e o curso Y tem Y% de aprovados, isso vai dar uma transparência muito maior para que também o aluno possa ele próprio escolher com mais informação os cursos que ele está ali considerando para sua profissionalização, né, na carreira docente. Teve um ponto que você falou, eu queria bater um pouco em cima dele, como garantir a qualidade desses cursos hoje, com tantos cursos EAD disponíveis no mercado, inclusive alguns 100% EAD, tem como garantir a qualidade dos profissionais que estão saindo dali? Então, o concurso 100% à distância não tem como garantir qualidade. E tem um outro efeito perverso, que é uma concorrência injusta com os cursos de universidades privadas, muitas vezes, que são presenciais, mas que não conseguem ofertar com os preços que esse 100% à distância consegue. Então, um curso bem feito, presencial, com boa estrutura, com bons professores,
vai ter, obviamente, um custo maior do que aquele 100% à distância que, enfim, o custo fixo já foi pago, basicamente a universidade está ali colocando quase que todo o dinheiro da mensalidade no bolso. Então, isso tem ocasionado também o fechamento de cursos que eram de boa qualidade, mas que não conseguem competir nesse mercado 100% EAD, porque é injusto, né? E por isso que a regulação é muito importante, para que a regulação seja uma forte indutora para a qualidade, especialmente formação de professores, que tem repercussão para o país todo, porque se o fator que mais explica a qualidade da educação é a qualidade do professor, e o professor não está sendo preparado para a sala de aula, o que isso ocasiona? Que a gente pode colocar mais recursos, pode melhorar a gestão, pode ter programa de expansão de tempo integral para alfabetização, conectividade para as escolas, pode ter tudo isso. Mas se a gente não mexe na formação dos professores, isso acaba sendo uma trava muito forte para que essas outras políticas tenham resultado. Então, um pouco dessa frustração que a gente vive no Brasil de, olha, puxa, mas o investimento melhorou, cada vez mais a gente tem políticas públicas melhorando também no país, cada vez mais o Ministério da Educação hoje, né, inclusive lançando programas importantes, os estados cada vez mais com uma agenda muito boa até, né, de políticas para a educação, mas por que a gente não tem conseguido resultados? A trava, o nó é esse é o principal nó, porque os professores estão ingressando na carreira sem formação. E o Todos pela Educação faz pesquisas periódicas com os professores e eles pedem melhores salários, melhores condições de trabalho, mas a demanda número 1 dos professores é formação, porque todos eles, todo professor entra na sala de aula querendo dar uma aula incrível. Só que é difícil, é complexo, exige formação, você precisa ter passado por uma série de experiências, você tem que ter desenvolvido competências, você tem que ter absorvido a literatura, né? Quer dizer, as pesquisas mais recentes em relação a metodologias específicas para garantir o aprendizado dos alunos. Só que sem isso, é muito difícil você garantir que todos os alunos aprendam, ainda mais com a desigualdade que o Brasil tem, que não é uma desigualdade só regional, mas é uma desigualdade muito grande dentro das próprias escolas, dentro de cada sala de aula. Então, precisa mexer nisso, e isso é tarefa do governo federal, que precisa, de uma vez por todas, acabar com essa farra do EAD. Aliás, falando no governo federal, o MEC prometeu reservar mais recursos do FIES para cursos de licenciatura, também criou um grupo de trabalho para discutir a formação de professores, que apresentou um relatório há cerca de 3 meses. Qual foi o diagnóstico desse estudo? Eles colocam ali um diagnóstico, né, da necessidade de melhorar a articulação de teoria e prática, até mencionam o EAD. Só que entre um relatório de um grupo de trabalho e efetivamente fazer as alterações na regulação, na avaliação dos cursos, ter as consequências sendo realmente colocadas em prática, né, com fechamento de cursos, é essa ação que a gente precisa. A gente tem um Ministério da Educação, felizmente, bastante atento, consciente. A gente não tem um Ministério da Educação que acha que esse é um problema menor, de forma alguma. A gente tem finalmente um governo federal nessa área que está atento a essa questão. Só que não é tão fácil mudar, e para mudar precisa realmente enfrentar resistências gigantescas. É um lobby muito poderoso, que precisa ser enfrentado, por isso que a questão ela é técnica, claro, ainda tem muitas questões técnicas que precisam ser resolvidas, mas elas são bem possíveis, e não vejo tantas travas e tantas dificuldades em se resolver as questões técnicas. O principal realmente é o enfrentamento das resistências, é decisão política, é colocar isso no topo da agenda e de uma vez por todas, né? Alguns ministros, né, não vou dizer todos, até porque a gente passou por o governo federal passado, nem chegou perto em querer resolver essa questão, mas mesmo antes, assim, a gente passou por outros ministérios que tentaram mudar essa realidade e não mudaram porque faltou realmente ali uma decisão política muito firme
para fazer essa alteração de uma vez por todas. O resultado é esse, é que a gente vem desde 2013 observando um aumento muito grande dessa participação do EAD na formação dos professores. Priscila, apesar de todo esse debate e de um passivo que a gente sabe que é desastroso aí dos anos do governo Bolsonaro, a gente ainda viu pouco sendo feito de concreto pelo atual governo, né? Assim como o MEC não apresentou uma solução, por exemplo, para o novo ensino médio, cuja implantação foi suspensa. Ele já tem um relatório, inclusive com um PL já formulado, está na Casa Civil agora. A Casa Civil ainda não fez o encaminhamento para a Câmara dos Deputados, isso deve ser recepcionado pelo presidente da Câmara, pelo presidente da Comissão de Educação, mas essa movimentação ainda não foi feita e é importante que seja feita, é importante que a gente dê uma resposta para as redes de ensino médio, especialmente aqui os estados que são os responsáveis pelo ensino médio no Brasil. O planejamento está prejudicado para o ano que vem por conta dessa demora, a insegurança por parte de alunos só cresce, e eu acho que assim, o principal é que o Congresso atue nesse campo de uma forma moderada, né, com um relator que seja moderado, que consiga escutar todas as partes, que não torne essa matéria lá no Congresso um campo de batalha, porque isso vai fazer com que a gente tenha ainda mais demora para fazer com que essa lei seja aprovada. O MEC já ali no seu relatório já aponta para mudanças importantes. Na opinião do Todos pela Educação, ainda tem espaço para melhorar o texto, mas isso tem que cair nas mãos de uma parlamentar que tenha condições de promover esse debate de uma forma desinflamada, né, de uma forma que não seja radicalizada. Então, se isso acontecer rápido, eu acho que até o final do ano a gente tem uma resposta para que no ano que vem o ano letivo já comece com uma base mais bem definida, né, mais sólida para o ensino médio, que tanto precisa, que é a etapa que a gente tem tido maiores dificuldades para conseguir avançar nos seus indicadores todos, né? Todos os indicadores do ensino médio são bem piores do que o das outras etapas da educação básica. A pesquisa também mostra que cresceu a diferença entre crianças brancas e negras analfabetas nas faixas etárias de 7 a 10 anos, o que mostra um aumento da desigualdade racial na educação. Em 2022, 15% das crianças brancas não sabiam ler nem escrever. Entre as negras, 21,8%. A chefe do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, destaca que a piora nos dados de analfabetismo chama a atenção para a urgência de políticas públicas. É a base de toda a educação e da aquisição do conhecimento durante todo o ciclo da escola, né? Durante todo o ciclo da educação. E na semana passada teve um relatório divulgado pelo Unicef que também mostrou um outro quadro muito preocupante aqui no Brasil entre 2019 e 2022. A proporção de crianças entre 7 e 9 anos que não sabem ler ou escrever dobrou. 20% das crianças de até 7 anos em 2019 não sabiam ler, em 2022 escalou para 40%. Como dar conta desse desafio que não deixa de ser um legado da pandemia? É um legado da pandemia, é um legado de 4 anos de um governo que não conseguiu fazer a coordenação com os entes da federação, né? O Brasil é um país federativo que tem responsabilidades em relação à educação compartilhadas entre União, Estados e municípios. E a atribuição específica do governo federal em relação à educação básica é justamente fazer essa coordenação, né? Para que estados e municípios consigam ter políticas ali com uma visão comum, de forma articulada, sem ter a produção de grandes desigualdades, dando apoio mais para aqueles que precisam mais, também recursos. O novo Fundeb, que foi uma conquista do Congresso, não do Executivo, né, na gestão passada, na legislatura passada, foi importante nesse sentido, mas não é o bastante. Então, tem o legado, sim, dessa descoordenação, tem o legado da pandemia,
até hoje a gente sente isso, não só pela lacuna da aprendizagem que acabou acontecendo, mas também porque esses alunos que ficaram muito tempo sem frequentar a escola estão com mais dificuldade em permanecer mesmo na escola, em assistir a aula. Então, a questão da concentração, de permanecer, né, o dia inteiro num único espaço, a evasão aumentou muito. Então, a política precisa olhar para essa nova realidade. Não adianta a gente simplesmente virar a página da pandemia, fazer com que a vida seja normal como era antes de 2020 e realmente fazer com que as políticas olhem para uma nova realidade desses alunos, né? Então, desde saúde mental, a capacidade de concentração, isso exige, aí volta para aquela do começo da nossa conversa, isso exige metodologias mais ativas por parte dos professores e que eles não estão sendo preparados para isso, muito menos com a formação inicial por EAD. Então, você ter ali sala de aula invertida, você ter projeto, você ter debate, você ter a participação mais forte dos alunos ali na sala de aula, fora da sala de aula, isso tudo é importante para que esse aluno volte a ter o encantamento, vontade, engajamento com a escola. Do jeito que a gente vem conduzindo, sem levar em conta que o estudante mudou, a realidade mudou, tá mais difícil mesmo a vida de todo mundo, sem levar em conta esse contexto, a política pública tende a fracassar e a gente não ter os resultados. Então, realmente tem que ter aí uma atenção muito forte, e eu repito isso porque isso é fundamental. Em geral, o Brasil tenta sempre pular essa etapa, né? E não dá para pular. Tem que investir no professor, tem que investir na formação inicial, tem que investir na formação continuada, tem que dar condições de trabalho, porque o professor, de todos os fatores que explicam a melhoria da qualidade da educação, a qualidade do professor é o fator que tem maior força, é o que mais explica a melhoria da qualidade da educação. Então, não me parece nada inteligente como estratégia de país não investirmos nos professores. Então, isso precisa acontecer. Até porque, como o próprio Unicef disse, sem educação de qualidade não tem como o país crescer a longo prazo, né? Não tem como crescer, você tem a escalada da violência, a democracia sofre, a cidadania fica enfraquecida, a distribuição de renda não acontece ou ela fica muito mais fraca, a inovação, a gente vive hoje na era do conhecimento, né? Quer dizer, então, um país que não investe na educação, e quando eu falo investimento, é investimento de recursos financeiros, mas também investimento de governança, gestão, boas políticas, e isso volto sempre para esse ponto, investir no professor, né? Então, não é nada estratégico e muito pouco inteligente como estratégia de nação não colocar o professor, a formação de professores no topo das prioridades. Priscila Cruz, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para você. Obrigada, Priscila, um abraço. Eu que agradeço, é sempre muito bom falar com vocês e que bom que vocês estão dando essa ênfase e colocar o holofote nesse tema, porque realmente talvez essa seja assim, a chave para um futuro melhor para o país. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assinoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.